Bem-vindos e bem-vindas para a última parte da aula dessa semana. Antes de prosseguir, reparem que até agora eu não falei de ensino de ciências, né? Não falei por um motivo claro, porque ele praticamente não existia. A visão de ciência desse povo que veio fazer educação no Brasil, tanto os jesuítas, né, quanto essa reforma de Marquês de Pombal, era uma visão completamente voltada para a visão da Igreja Católica. Vale perceber, né, que pela época não fazia tanto tempo assim que Galileu e Newton estavam fundamentando suas teorias, ainda era uma coisa razoavelmente recente ainda. Então a visão de ciência, ele era, principalmente com os jesuítas, era muito focado naquela visão aristotélica, tá, de mundo, porque era a visão que a Igreja Católica defendia de fato, e não era o foco assim, na ciência, né? Os jesuítas queriam converter, né? E o Marquês de Pombal estava pouco preocupado de fato com o Brasil. Ele só queria de fato que o brasileiro soubesse alguma coisinha para poder entender como cobrar imposto, por exemplo. Ok? Então, o ensino de ciências até esse momento era praticamente inexistente. Bom, o que é que vai acontecer? Em 1808, a corte de Portugal, fugindo de Napoleão Bonaparte, acaba chegando ao Brasil, né? E quando ele chega ao Brasil, obviamente, né, como ele vai chegar aqui numa terra que não tinha tanta estrutura quanto tinha em Portugal, ele começa a criar uma estrutura para atender ao próprio interesse. Então, no fundo, ele não cria uma estrutura preocupado com o Brasil. Ele cria uma estrutura preocupado com ele e a corte que acaba de desembarcar nesse local, né? Afinal de contas, não se sabia quando iam voltar para Portugal e nem se iam voltar para Portugal. Então ele acaba fundando banco, ele acaba criando ensinos superiores mesmo, que não tinha aqui no país, né? Era comum antes dele, quem queria estudar, quem fosse de elite, morasse aqui, um colonizador com dinheiro, mandar o seu filho para estudar lá na Universidade de Coimbra, lá em Portugal, né? Agora ele começa a implantar ensino superior no Brasil, tá? Surgem museus, enfim. E esse monte de instituição que ele acaba criando no nosso país acaba criando uma sensação de autonomia para o nosso país, e não é à toa que 14 anos depois o país acaba declarando a independência, tá? Eu coloquei aqui a independência entre aspas, independente entre aspas, pelo seguinte: olha, se a gente parar para pensar, quem acaba declarando a independência é um português da realeza, Dom Pedro, né? Ele fazia parte da corte também, então é uma independência male-male, né? Mas enfim, o Brasil começa a encaminhar nessa independência. Em 1824, ele acaba criando a primeira Constituição. E a partir daí surgem algumas leis, né? Voltadas de fato para uma educação pensando no Brasil. Então, antes da independência, gente, assim, existia educação no Brasil? Existia, né? Como eu falei, tinha aquela educação indígena lá, que era mais uma educação oral, passada dos mais velhos para mais novos. Aí depois tem a educação dos jesuítas, que tem o foco de catequizar. Aí depois vem a reforma pombalina, que tem o foco de dar aulas régias. Na realidade ele acaba com a estrutura que já existia no Brasil, mas enfim. E agora é que a educação é pensada de fato para o povo brasileiro, tá? Só que ela é pensada, mas é pouca coisa que é colocada em prática, vocês vão ver. Então, primeiro se implanta o método Lancaster. Esse método até hoje ele é aplicado não com esse nome, né? Quando a gente coloca um aluno como monitor, um aluno que está melhor, que já passou pela disciplina e se destacou, para ensinar pessoas que ainda não passaram pela disciplina, por exemplo, seria um tipo de método Lancaster. Então a ideia era a seguinte: eu tinha um professor preparado que acabava dando aula para as pessoas mais avançadas, né, vamos dizer assim. Então eles selecionavam um grupo de alunos, né, mais velhos, etc., mais adiantados no ensino, ensinavam para esses alunos, e esses alunos acabavam compartilhando para outros alunos, entende? O nome disso então era método Lancaster, era um ensino mútuo, né? Então o amigo que sabia um pouco mais, os colegas que sabiam um pouco mais, ensinavam aos demais colegas o que ele tinha aprendido, tá? Esse método não deu muito certo, diga-se de passagem, tá? E era de se esperar, porque uma coisa é um professor capacitado de trabalhar com educação, com o aluno, né? Outra coisa é uma pessoa que aprendeu um conteúdo, sem preparo para dar aula, ter que ensinar outra pessoa, tá? Bom, em 1837, ainda durante o Império,
O Colégio Pedro II, que existe até hoje, ele é criado lá no Rio de Janeiro, e o intuito desse colégio é ser um colégio que sirva de modelo para os outros colégios do país, ok? Uma outra coisa importante para destacar é que a cultura francesa, gente, ela influencia a educação nesse período e depois até. O meu pai, por exemplo, chegou a estudar francês na escola, tamanha era a influência da educação francesa aqui no nosso país, tá? Nesse período também, depois os colegas que vão falar do seminário vão falar um pouco sobre isso, é na independência que começam a ter mais investimento em material didático. Porque, como eu falei, né, com a independência do Brasil, começa de fato a se preocupar com uma educação para o povo brasileiro de fato, tá? Só que tem o seguinte, criaram duas escolas porque são dois públicos distintos. Então tem uma escola que está aqui para atender a elite, a escola secundária que atende a elite dá acesso ao ensino superior. Então essa elite vai poder virar engenheiro, advogado, etc, médico, né? Mas só essa elite, né? E quem não faz parte da elite vai para a escola técnica, que vai estudar nos liceus de artes e ofícios. Só que quem estuda em escola técnica acaba se profissionalizando e não tem direito a fazer ensino superior nessa época, entende? Então é bem isso, né? Quem está na elite vai se manter na elite porque tem chance de chegar ao ensino superior e alçar professores que pagam melhor, né? Que tem mais prestígio na sociedade. E quem é pobre não vai chegar lá. E aqui vai um detalhe, tá, gente? O Brasil, nessa época, boa parte do Império, era um país era um país cheio de escravos. Então quem estudava não eram os escravos. Quando eu falo que pobre é pobre, mas é pobre branco, né? É o homem livre pobre. Entende? Tá? Enfim, não é o escravo, não. Bom, no final do Império, quase acabando o Império, surgem algumas empresas mesmo no Brasil, né, que precisam de mão de obra qualificada, entende? E mesmo com a vinda de europeus para o país, né, vale lembrar que depois que a escravidão ela acaba no país, muitos europeus acabam vindo para o Brasil para branquificar a população, né? Enfim. Então, essa demanda por mão de obra qualificada acaba fazendo com que a quantidade de vagas, né, em escolas profissionalizantes aumente, tá? E aqui, gente, é o seguinte, não houve muito investimento no estado da educação, então os professores, principalmente aqueles que eram voltados para os pobres, né, eram mal pagos, a formação era deficitária, tinha muito pouca escola para formar professor, então tinha muita gente mal formada, tinha gente que não tinha nem formação para dar aula dando aula, porque não tinha professor, né? A gente percebe que a coisa não mudou hoje ainda, mais de 100 anos depois, né? Não mudou muito. Bom, e é isso, gente, né? Eu espero que assim que o seminário ficar pronto, os colegas vierem apresentar o seminário, eu vou postar, como eu falei para vocês no fórum, né? E vocês vão poder ver, a partir do material didático, o que se trabalhava em ensino de ciências. Porque o material didático dá uma ideia do que se trabalhava. Mas nesta época aqui, o ensino de ciência já começa a fazer parte do currículo. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa semana. Tem mais um último questionário e até a próxima semana.